Quinto ano, espero que vocês estejam bem. Vamos lá para a aula de hoje. Então, vocês vão começar com o cabeçalho, tá bom? Faço o cabeçalho no material de vocês, tá bom? No caderno. Hoje no Centro de Mídias, a professora Regiane trabalhou a aula 3, né? Da sequência didática sobre alimentação saudável, né? Então, nesta aula, ela trabalhou com vocês como fazer um resumo, tá certo? Então, a Pro colocou aqui para vocês a definição do que é um resumo. Então, um resumo, gente, nada mais é que você lê um texto e você, com suas palavras, colocar a compreensão, né? Escrever a compreensão que você teve daquele texto que você leu, certo? Então, é você ler, né? Entender e, com suas palavras, você fazer uma abreviação desse texto, né? Você colocar de uma forma resumida, né? O texto que você leu, tá certo? E aí, nossa atividade de hoje é fazer um resumo, certo? Retomada do texto. Então, vocês vão retomar o texto, né, que foi trabalhado desde a aula de ontem, tá? Então, vamos lá. Questão 2. Para produzirmos nosso resumo, precisamos retomar a leitura do texto Alimentação Saudável na Escola. Então, a gente vai retomar a leitura desse texto, né? A Pro colocou aqui, tá? Nesse texto, vocês encontram no livro verde, que é o livro do Aprender Sempre, volume 2, está nas páginas 35, 36 e 37. Então, ele começa no final da página 35, aí tem o fluxograma na página 36, a continuação do texto também, que está na página 36, tá certo? E vai finalizar lá na página 37 do livro do Aprender Sempre. Volta no material que vocês vão encontrar. Então, vão fazer a leitura desse texto, tá bom? Retomar a leitura, então faça uma leitura atenta, tá bom? Questão 3. Use marca-texto para grifar coletivamente as partes mais importantes de cada parágrafo. Então, vocês vão fazer uma leitura atenta, depois façam uma segunda leitura, vão usar um marca-texto, quem não tiver usa lápis, e vocês vão grifar, né, vão marcar aí no material de vocês as partes importantes, as palavras-chave que tem dentro de cada parágrafo desse texto, tá bom? Que a Pro já mostrou aqui para vocês, certo? Então, vamos lembrar que a Pro colocou aqui, né, retomou, né, a importância desse tema, alimentação saudável. Então, o que é uma alimentação saudável? Diariamente, devemos comer frutas como banana, maçã, abacate, laranja, uva. Temos que comer verduras para dar proteínas para o nosso organismo ficar mais saudável. Nosso corpo tem que ser alimentado por proteínas e cálcios para termos muitas fibras para o nosso dia a dia. Então, a Pro colocou esse formativo aqui, né, para lembrar a importância que é a gente se alimentar de uma forma adequada, né? Ter uma alimentação saudável, balanceada, comer bastante fruta, bastante legumes, tá bom? Coloquei aqui também a pirâmide alimentar. Então, vamos analisar a pirâmide da base para o topo. Então, ó, a gente deve consumir bastante água, bastante líquido, né? Esses líquidos que a gente consome devem ter qualidade, deve ser com base em chás, sucos naturais, né? Eliminar refrigerantes, sucos artificiais ou qualquer outra bebida que contenha muito açúcar, né? Depois vem os alimentos do grupo 1, né? Que são as massas,
né? E aí, tá vendo que aqui ele ocupa um espaço bem grande da pirâmide? Isso indica que a gente deve consumir esses materiais, esses alimentos do grupo 1, em uma forma menor. Eles são importantes, mas a gente não deve comer em grandes quantidades, né? Aí vem os alimentos do grupo 2, né? Que são as verduras, os legumes, né? Do grupo 3, as frutas. E esse a gente pode comer em uma quantidade maior, porque esses alimentos, eles contêm muitas vitaminas, né? Muita água. E esses alimentos fazem muito bem para o nosso organismo e para a nossa saúde. Aí vem os alimentos do grupo 4, que são os derivados do leite, né? Que a gente deve consumir em quantidades pequenas, né? Vem aqui os do grupo 5, que são as proteínas, né? Que são as carnes, que a gente também não pode consumir em quantidade excessiva, tá? Vem o grupo aqui das leguminosas, né? Que a gente também é importante, mas a gente tem que ter um equilíbrio no consumo desses alimentos, né? E aqui vem o grupo 7 e o grupo 8, né? Que são no grupo 7, os derivados, as gorduras, né? Então, esse daqui a gente deve. O grupo 7 e o grupo 8, a gente deve consumir em pequenas quantidades também, tá bom? Então, seguindo essa organização aqui da pirâmide, a gente consegue ter uma alimentação, né, equilibrada, né, de uma forma que a gente come, se alimenta e faz bem para o nosso corpo, para nossa saúde, tá certo? Olha aí a Pro colocou aqui um exemplo, né, de como deve ser o nosso prato. Olha lá, bem colorido, com bastante frutas, com bastante legumes e verduras, né? Bastante variedades aí, certo? Então, vocês vão fazer a leitura do texto que a professora pediu acima, fazer a tomada de notas, tá bom? E vamos agora relembrar a nossa sondagem. Então, a Pro já trabalhou com vocês nas aulas que a gente teve pelo Meet essa semana, né? O que é uma sondagem, qual é a importância dela. E a Pro colocou aqui para lembrar. Então, a sondagem, ela é uma atividade avaliativa, né? E o objetivo dessa atividade é a professora conhecer, se apropriar da aprendizagem de vocês, né? Ver o que vocês já sabem e aquilo que vocês ainda não se apropriaram, para a professora poder planejar atividades adequadas, né? Adequadas para sanar as dúvidas que vocês têm, para sanar as dificuldades que vocês têm, né? E aí, nossa sondagem é a produção de autoria do final da lenda da Maria Pamonha, né? Então, a professora colocou lá a parte do texto, então tá lá começo e o meio, e vocês vão, com a imaginação de vocês, criar um final para esse texto. E a Pro colocou alguns lembretes aqui, né? Então, na hora que vocês forem produzir esse final de texto, vocês têm que escrever de uma forma coesa, né? De uma forma que o texto de vocês tenha coesão e coerência, né? O que é isso? O texto precisa estar bem escrito, o texto precisa estar claro para o leitor. Então, a professora, quando pegar lá e for ler o final do texto de vocês, a professora precisa compreender o que vocês escreveram, né? Esse texto tem que ter sentido, esse final desse texto que vocês vão produzir tem que fazer sentido para a professora, né? Tem que estar falando, tem que estar tratando do assunto da lenda da Maria Pamonha, não pode estar falando de outro assunto, né? Tem que ter pontuação, né? Tem que ter uma linguagem formal, então não pode ter lá gírias, né? Ou tá escrito de qualquer forma, ou você começar escrevendo uma frase falando da Maria Pamonha e terminar com o chapeuzinho vermelho, né? Não pode, tem que estar
tem que ter coerência. Você vai escrever um final para a lenda da Maria Pomonha. Então, o assunto que você vai escrever no final desse texto tem que tratar deste assunto, né? Da lenda da Maria Pomonha, certo? Vocês, quando vai escrever um texto, tem que ter, né, a estrutura, né? Então tem que ter lá a introdução, o desenvolvimento e o final, né? A conclusão desse texto. Então, começo, meio e fim. No caso da nossa sondagem, gente, vocês vão fazer só a conclusão, só o final do texto, né? Mas a professora tá lembrando porque a gente vai trabalhar a produção sempre. E quando vocês forem produzir um texto, você já tem que ter claro isso na sua cabeça. O texto, a sua produção, ela precisa ter um início, né, um desenvolvimento e uma conclusão, né? Não dá para escrever lá só o início e deixar, porque esse texto fica sem sentido, né, para quem vai ler, né? Correção gramatical. Então, o que é a correção gramatical? Quando você escreve o seu texto, você precisa reler, né? Se preciso, reescrever. Então, escrever novamente, né? Fazer mais de uma leitura, se for preciso, para você ver se o seu texto não tem contradição, né? Se você não colocou palavras que não está bacana dentro do texto, para você rever a sua pontuação, se o seu texto está bem pontuado, para você ver se você não começou o parágrafo com letra minúscula, se você não usou nome de pessoas, nome de instituições, né? Ou qualquer outro nome próprio com letra minúscula dentro do texto, né? Para você ver se você não esqueceu alguma pontuação, né, em algum momento durante a sua escrita. Então, é para isso que serve essa correção gramatical. E por que a gente faz essa correção, né? Por que a gente relê? Por que a gente reescreve? Para que a escrita final desse texto, né, seja atrativo ao olhar do leitor, né? Para que seja, vocês vão escrever a produção final do texto para quem? Para a professora Nilda, não é? Ou para a professora de vocês. Então, quando vocês forem escrever esse texto, vocês vão fazer essa revisão, vão fazer essa reescrita, e quando você lê, tem que estar claro, tem que estar um texto que chama a atenção, né? Para que a professora tenha essa mesma impressão quando ela for fazer a leitura, tá certo, gente? Então, a leitura, esse texto tem que atrair a pessoa que vai ler, né? Tem que ser algo bonito, bem estruturado, com parágrafo, com começo, meio e fim. Tem que ser um texto bem pontuado, tem que ser um texto que tenha coesão, que tenha coerência, que esteja falando do mesmo assunto, né? Onde um parágrafo tem que estar dando continuidade ao outro, né? As frases não pode ser frases solta, escrita de qualquer forma, né? Tem que estar bem estruturado, tá certo? Ó, e a Pro colocou aqui um lembrete. Lembre-se que você escreve, outra pessoa lerá, e é preciso que o texto tenha coerência e coesão. Isto é, a pessoa precisa compreender perfeitamente o que você quis transmitir. Se você conseguir as orientações acima, se você seguir as orientações acima, com certeza sua produção de texto será excelente. Então, gente, a Pro colocou esse lembrete aí, o que é fundamental. O que você precisa fazer? Terminou de escrever? Você vai ler. Está claro? Está um texto gostoso de ler? É isso, a Pro precisa ler e compreender. E dentro desse texto bem estruturado, não pode esquecer de que quando você tira foto, você precisa ver, tô conseguindo ler? Se você não consegue ler, gente, automaticamente a professora também não vai conseguir. Então precisa estar claro, tá bom? Precisa ser uma foto legível, uma letra legível, né? O que é isso? A foto e a sua letra precisa estar clara. A professora precisa bater o olho e conseguir fazer a leitura e a compreensão do que você escreveu. Tá certo, galerinha? E aí, para finalizar, a Pro colocou aqui algumas charadas, né?
vocês vão resolver aí e mandar a resposta para a professora. Tá bom, meus amores? Um beijo. Qualquer dúvida, só mandar um áudio ou uma mensagem.